companheiro, você é cristão? Com certeza você é cristão, viu? Pelo que eu entendi, você é cristão. Mas é um bom passo teu, se for sincero com tuas palavras, de não ter nada contra o ateísmo. Porque, na verdade, se o senhor é um homem inteligente, o senhor vai ver que o ateísmo não é o fim do mundo, companheiro, porque existem muitas outras ideologias contrárias ao cristianismo. Bom, você deve ser cristão, você deve ser cristão, acreditar em Cristo e nas histórias que há sobre Cristo. Mas entre os religiosos existem muitas condutas inadequadas a uma religião, a um Deus. Veja, você tem o seu Deus como um Deus de amor, um Deus de passivo, um Deus ponderado. Esse é o Deus que eu acho que o verdadeiro cristão deve ter, deve reconhecer. Porém, não é preciso ser muito esperto para ver que aqueles que se dizem crentes, que acreditam, não respondem às expectativas que deveríamos ter do comportamento, da característica de um Deus. Companheiro, eu acho que você está dando um passo certo. Conversar, se não nos ofendermos com as nossas opiniões. É claro, você pensa de um jeito, eu penso do outro. Embora eu seja ateu, no nome do seu Deus, eu dou graças de que nós somos indivíduos, nós somos diferentes. Nós pensamos segundo a nossa capacidade, segundo as nossas experiências, segundo os nossos conhecimentos. É muito bom o seu comportamento. Eu acho que nós não precisamos nos degladiar. Nós precisamos sim ficar esperto e observar o que realmente acontece à nossa volta com sensatez. Eu acho que qualquer religioso que frequenta qualquer ideologia deve perceber que há uma rivalidade entre religiões e religiões. Existem também outros tipos de credos e crenças que não são compatíveis ao seu credo, que são totalmente aversas aos mandamentos que você acredita. Sendo que o ateu, ele deveria ser o mais inofensivo de todos, porque o ateu, ele não ataca o seu Deus de modo algum. Eu acredito, pelo menos da minha parte, eu sendo ateu. É claro que eu vejo que muitas pessoas que se dizem ateu iguais com Deus. Nós temos intolerantes ateus e intolerantes religiosos. Eu acho que nenhum ser, nenhum indivíduo pode ser comparado como exemplo dos ateus, porque eu vejo muitos religiosos, muitos crentes fazendo indagações, não indagações, fazendo preposições de qual seria o pensamento ateísta sobre vários assuntos. Só que quem responde é o próprio interlocutor ali, o próprio crente, com agressividade moral, não de palavras, mas agredindo a moral de quem se coloca como ateu. Eu acho que uma pessoa, para se colocar como ateu, tem que ter uma certa responsabilidade, porque você mesmo reconhece que aí existe um temor, um medo que nós aprendemos desde criança na nossa educação em cima da palavra da Bíblia, sobre o ensinamento de quem e como é e como age o Deus da humanidade. Você tem as ameaças, você conhece as ameaças, conhece as promessas, assim como nós também ateus. Mas só que temos uma diferença. Nós conseguimos vencer o medo, o pavor
dessas ameaças e procuramos realmente entender o que é Deus, o que é que nos ensina. Porque eu realmente, no percurso da minha vida, eu aprendi, eu confiava muito nas pessoas, muito, menos nesse aspecto religioso, mas em todos os outros aspectos, eu pensava que as pessoas fossem fiéis àquilo que estava falando, eu acreditava demais nas pessoas, por isso eu fui muito enganado, porque eu acreditava nas pessoas, acreditava porque eu pensava que quando a pessoa dizia alguma coisa, que aquilo seria realmente sincero. Eu fui muito enganado por pessoas, por seres humanos. Eu nunca fui enganado pelo ensino religioso. Eu sou ateu desde que nasci. Eu acho plausível essa tua atitude, companheiro. Conversar, indagar e ver as nossas dúvidas, independente das nossas opiniões. Porque eu posso fazer uma pergunta para você, cuja resposta não seja exatamente aquilo que eu penso que deveria ser. Assim como você também pode me fazer uma pergunta e eu te respondendo, pode ser que a minha resposta não seja aquilo que você pensa. Porque eu, da minha parte, assim, quando eu pergunto alguma coisa para alguém, eu sei a resposta, eu tenho uma resposta, não que eu saiba a resposta. Não, acho que ninguém sabe de tudo, ninguém pode ter certeza exata de tudo. Companheiro, quanto aos padres pedófilos, esses pastores malandros, pilantras que nós temos, não, nós usamos isso como que uma defesa, como que um argumento em relação àquilo que vocês próprios acreditam, porque vocês têm um mandamento, vocês têm um evangelho, vocês têm uma coisa que vocês têm que obedecer, porque vocês têm Deus, vocês dizem que têm fé e que acreditam, e vocês então têm que cumprir o mandamento. Porém, os representantes, é claro, sempre os representantes, são padres e pastores. Quando eles pisam na bola e pela falha deles, é por isso que nós usamos esse argumento. Esses pastores pilantras, safados, que roubam dinheiro do povo, enganam o povo. Os padres pilantras, safados, que roubam, que enganam e cometem atrocidades, que denigrem o nome do seu Deus. Inclusive, eu estive assistindo um debate entre dois padres, que eles salientavam de que o ateísmo estava tendo assim, esse movimento ateísta, que é notório hoje em dia. Ele dizia que o motivo disso seria a caricatura, como que um ateu zomba as anedotas que se fazem sobre Deus. Eu ponderei, inclusive, eu mandei uma resposta para eles, pensando totalmente diferente. Eu acho que quem traz a descrença entre os próprios crentes são os próprios líderes, porque eles são visados, eles são vistos, eles são exemplos. E quando nós vemos o pastor roubando, enriquecendo, enganando as pessoas, nós ficamos admirados. E quando vemos padres pedófilos enganando, nós também observamos. Então, não é o próprio ateu que faz com que esse movimento ateu se evolua, porque os próprios padres que eu estou dizendo que eu observei, eles mesmos salientaram e que quanto mais uma pessoa se aprofunda, quanto mais ele amplia o seu conhecimento na história, ele tem a mais proximidade de se posicionar como um ateu, porque ele tem conhecimento. Agora eu digo uma coisa, companheiro, entre os religiosos, entre aqueles que lotam as igrejas, quem deles leu a Bíblia? Quem conhece a Bíblia? A não ser aqueles pedacinhos que os padres e os pastores indicam. Vocês têm Jesus como Salvador, mas vocês observam em demasia as palavras
dos apóstolos, de homens que não são representantes da palavra de Jesus, que eu vejo nas igrejas, eu frequento, eu sempre procuro ouvir todas as pregações dos pastores de todas as ideologias. Eu não vejo um crente pregando, falando, comentando sobre o que o próprio Cristo disse. Eles falam o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que leem em Corinto, leem em Salmos, falam coisas bonitas, que a Bíblia em matéria de livro, é impressionante, é um livro atraente. Eles leem coisas que fazem com que os crentes tenham atenção em coisas insignificantes, menos as palavras de Jesus. Por que é que nas igrejas não falam basicamente aquilo que o Jesus, o seu Salvador, o Filho de Deus, o herdeiro de toda a criação, a razão da sua vida, aonde você pode ser eterno, onde você pode ser salvo? Por que eles não falam as palavras de Jesus e se mantêm falando as palavras dos apóstolos, de homens? Poxa, é homens que vocês seguem? Poxa, eu acho que vocês deveriam, se são cristãos, se vocês têm Jesus como seu Salvador, vocês deveriam dar atenção às palavras de Jesus e não às palavras de homens. Homens que, na história, sabemos que confeccionaram a Bíblia, aquilo que vocês lêem, aquilo que vocês aprendem. E eu acho que você, mesmo sendo crente, você sabe, principalmente por ser crente, você sabe, porque você tem que conhecer a Bíblia, já que você é crente. Você sabe que o homem é mau desde a meninice, e vocês confiam são nas palavras de homens e não de Jesus, do seu Cristo, porque nas igrejas as palavras de Cristo não são mencionadas. É mencionado as palavras dos homens, dos santos e coisas mais.